sonhar os teus sonhos e viver. Abro meu coração pra sentir tudo que tens. Sou vida vulnerável à tua vontade. Vaso em ponto de ser, quebrado e amassado. Me faz sonhar os teus sonhos e viver. Me faz sentir teu sopro, sopro que me leva além. Sol, teu sopro que traz vida em mim. Me faz sentir teu sopro, sopro que me leva além. Sol, teu sopro que traz vida em mim. Abro meu coração pra sentir tudo que tens. Sou vida vulnerável à tua vontade. Vaso em ponto de ser, quebrado e amassado. Me faz sonhar os teus sonhos e viver. Me faz sentir teu sopro, sopro que me leva além. Solta o sopro que traz vida em mim. Me faz sentir teu sopro, sopro que me leva além. Solta o sopro que traz vida em mim. Tenho tudo em ti, me encontro em ti, amado da minha alma, meu rei Abá. Tão simples assim, descomplica tudo aqui. Me entrego ao teu querer, faz tua vontade em mim. Tenho tudo em ti, me encontro em ti, amado da minha alma, meu rei Abá. Tão simples assim, descomplica tudo aqui. Me entrego ao teu querer, faz tua vontade em mim. Olá, queridas irmãs! Que alegria nós estarmos juntas aqui através dessa live. Eu sou a Aline Soares, estou como líder para o Ministério da Criança da Igreja de Deus no Brasil. Nós estamos hoje em uma parceria com o Ministério da Mulher, para que juntas nós possamos ser edificadas e possamos estar cada vez mais sendo capacitadas para ensinar essa geração que vai estar sendo fundamentada na palavra de Deus. Nós devemos ensinar às nossas crianças o caminho que elas devem andar. E isso acontece através de parcerias na igreja local. Nós contamos hoje com você, com o seu apoio, para que as nossas crianças sejam fortalecidas. E nada melhor do que esse momento em que nós estaremos recebendo uma palavra especial, nos tornando cada vez mais mães posicionadas para juntas avançarmos no reino de Deus. Exatamente isso. Ministério da Criança e Ministério da Mulher em unidade, para que possamos despertar em cada uma de vocês a nossa missão. Como mães, somos chamadas a conduzir nossos filhos a Cristo. Essa noite, a nossa palestra tem o tema Mães Posicionadas. Recebemos com muita honra a doutora Luciana Nabuti. Ela é médica, escritora e mentora. Doutora Luciana, é com você. Olá, mulheres de Deus! Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, participando do Ministério de Mulheres da Igreja de Deus do Brasil. Eu amo essa igreja, foi a igreja onde eu dei os meus primeiros passos na fé, onde as primeiras sementes do Evangelho foram plantadas na minha vida. Então eu sou muito grata a essa igreja realmente mora no meu coração. E eu me sinto sempre muito honrada em poder voltar aqui e compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado e tem queimado no meu coração. Quero agradecer o convite mais uma vez e é um privilégio muito grande falar com vocês nesse mês das mães. E o tema que o Senhor tem queimado no meu coração são mães posicionadas. Nós estamos precisando de mães posicionadas nessa geração. E esse tema de mães posicionadas, ele tem mexido muito comigo.
Porque não basta ser mães, a gente precisa estar posicionada. Não basta eu ser, por exemplo, um soldado, se eu não estiver no local certo, na hora certa, com as habilidades certas. E eu fico lembrando, quem já viu aquelas trocas de guarda ali da rainha, né, na Inglaterra. Então, em Londres, ali é tão bonito, muitas pessoas viajam ali para assistir a troca da guarda e sempre tem um guardinha ali posicionado. Você pode conversar com ele, você pode chamar a atenção dele, mas ele nem pisca, ele continua sereno, concentrado no que ele está fazendo. Então, isso mexe muito comigo. E nessa geração, nós estamos precisando nos posicionar em muitas coisas. Essa geração de crianças e adolescentes precisam urgentemente de mães que se posicionem pela vida deles. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher, de uma mãe da Bíblia, que talvez seja que eu acho que pareça mais conosco nesse tempo. A gente tem muitas mães incríveis na Bíblia, mas hoje eu quero falar com vocês sobre Joquebede. Quem é Joquebede? A mãe do nosso querido Moisés, né? Que abriu o Mar Vermelho, e a gente sabe aí tantas histórias de Moisés, mas eu quero falar sobre a mãe dele. A mãe dele tem algo muito precioso para nos ensinar. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, essa perseguição contra as nossas crianças e os nossos adolescentes, esse espírito de morte, né, de tentar matar os profetas dessa geração, isso está muito ligado com o que aconteceu na época ali que Joquebede estava gestante de Moisés, que Moisés nasceu. Então eu quero convidar vocês para junto comigo, para a gente poder abrir as nossas Bíblias em Êxodo 2, nós vamos ler um trechinho ali, e que o Espírito Santo ministre no meu coração, ministre no coração de cada uma de vocês, que o nosso espírito esteja sensível para ouvir realmente a voz de Deus. E antes da gente ler a Bíblia, eu queria fazer uma oração, amém? Se você puder, não sei de onde você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você puder, pare o que você está fazendo, feche seus olhos para concentração, né, para que nada te distraia, para que você já comece a ficar posicionada e nós possamos orar e pedir agora a direção do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deixou uma palavra tão rica, uma palavra atemporal, Senhor. Uma palavra onde a gente pode encontrar tudo o que nós precisamos, todas as orientações que nós precisamos, Senhor, para esse tempo. O Senhor deixou para nós, Pai. E que o Senhor ainda fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito ainda fala conosco, Pai, como é maravilhoso, Senhor, poder contar com o Senhor em todas as áreas da nossa vida, mas em especial, nesse mês de maio, eu quero falar com o privilégio de contar com o Senhor na nossa maternidade. Pai, ajude a mim, a cada uma das minhas irmãs a entendermos que nós não estamos sozinhas, Senhor. Que nós temos o Senhor, o Teu Santo Espírito habitando dentro de nós. Que nós podemos conversar com Ele e Ele pode nos orientar, Pai, em todo o tempo. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem aberto os nossos olhos e que agora, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em fluir em nosso meio. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos para que nós possamos receber, Senhor, uma mensagem clara, uma mensagem limpa conforme a Tua palavra e que o Senhor testifique no coração de cada uma, Senhor. Entregamos o nosso tempo, entregamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa casa, Senhor, a Ti agora, em nome de Jesus. Amém, queridas? Vamos então abrir em Êxodo 2. Vamos lá, vou começar lendo. Nós vamos ler do versículo 1 até o comecinho do versículo 11, tá bom? Eu tô lendo na versão NVI. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?"
Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. E aí, de repente, já passa para o versículo 11. Certo dia, Moisés já adulto. Depois a gente vai continuar essa parte, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre 4 pontos da história de Joquebede, do que ela viveu ali, que nós vamos aplicar, e um ponto que não está explícito aqui, mas que nós vamos aplicar na nossa vida hoje, tá certo? Então, no total, vão ser 5 pontos. A primeira coisa que eu quero chamar, né, a sua atenção, que foi o que chamou a minha atenção, foi que Joquebede, ela teve coragem de gerar. Vamos imaginar o contexto, que era aquela época, tinha um decreto, que todos os meninos que não nascessem, eles iriam morrer. Naquela época, não tem chá revelação, não tem ultrassom, você só descobria o sexo do bebê quando ele nascia. Então não tinha como ela esconder, ela fugir, por exemplo, então engravidei. Se eu ficar sabendo que esse bebê é homem, eu fujo daqui, vou para outro lugar. Não tinha como, só ia descobrir na hora. E mesmo assim ela gerou esse bebê. Será que não é isso que nós temos vivido nesse tempo, queridas? Quando você olha para o seu lado, quantas mulheres nem estão gerando mais e falam assim: vou colocar mais filho nesse mundo para quê? Esse mundo tá tão difícil, violência, isso, aquilo. São tantos as que elas simplesmente estão parando de gerar, de ter o desejo de gerar. Outras por opção, né? Não quero gerar agora, vou priorizar a carreira, vou priorizar outras coisas. E a gente sabe também que tem as que gostariam muito de gerar, né? E elas, infelizmente, não podem, ou têm alguma dificuldade, lutam bastante para que isso aconteça. Mas eu quero falar aqui com as que escolhem, né? Olha só, Joquebede, ela gerou um bebê naquele cenário nada favorável, que eu acredito que é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Quem nunca aqui teve medo, né? Falou assim: meu Deus, e esse mundo? Como é que eu vou pôr um filho nesse mundo? Meu Deus, como vai ser os meus filhos daqui 20, 30, 40 anos? Você já se perguntou sobre isso, nesse mundo atual? Olhando com os nossos olhos carnais, não vamos olhar com os nossos olhos da fé. Se você sair do espírito e olhar para a natureza da terra, é muito terrível, né? O que nós temos visto. Esse ataque que tem acontecido contra nossas crianças. Hoje a gente não escuta mais falar de vamos matar todos os meninos do sexo masculino. A gente não escuta isso. Mas eu escuto o quê? Não tem identidade, né? Vamos acabar com a identidade deles, vamos deixá-los ansiosos, estimulá-los ao máximo para que desenvolva transtornos mentais, dificuldade de relacionamento, e assim nós temos matado os nossos filhos, mesmo com eles vivos. A gente tem matado a identidade deles, porque se eles não sabem quem eles são, como é que eles vão cumprir o propósito? Se eu tenho ali bombardeado a mentezinha deles com tantas informações, com tantas essas mídias, né, que tem entrado hoje na vida dos nossos filhos, essas telas no geral, que nós temos hoje visto já alterações físicas, né, de comportamento. Quantas crianças nós temos recebido, às vezes, com diagnósticos por neuropediatras ou psiquiatras infantis, que quando a gente tira a tela e começa a estimular, não era um diagnóstico, né? Não era suspeita de um diagnóstico, ela não se confirma porque faltava estímulo. Talvez se não tivessem atentado a isso no momento oportuno, essa criança talvez crescesse de uma forma que não fosse saudável, então ele não ia cumprir o objetivo pelo qual o Senhor o chamou. Porque nós cremos que o Senhor nos conhece desde o nosso ventre, o Senhor nos chamou e Ele tem um propósito para cada um de nós. O meu propósito é diferente do seu, não é melhor nem pior, ele é diferente. Nós temos um Deus criativo que fez cada um de nós únicos e singulares. Se você pegar gêmeos univitelinos, eles são diferentes. É maravilhoso isso, não é? Então, os nossos propósitos também não são iguais. O Senhor tem uma individualidade em relação a isso, aos nossos propósitos. E quando eu tiro essa criança, né, eu bloqueio a identidade dela, quando eu não deixo ela ter um desenvolvimento mental, espiritual adequado, ela não vai chegar no ponto, né, que o Senhor gostaria, no que o Senhor projetou para ela, quando sonhou com a vida dela. Então isso, de certa forma, é uma forma de matar os nossos filhos. Eles podem estar vivos, com o coração batendo, mas fora, né,
perdidos, sem desenvolverem ali os dons, as habilidades que o Senhor os capacitou. Então, eu tenho visto isso, esse ataque. Isso não é uma coisa aleatória, queridas. Nós precisamos, como mães posicionadas, nós precisamos estar atentas a tudo que tem sido bombardeado na vida dos nossos filhos. E nós vamos precisar nos posicionar. Nós vamos precisar falar, peraí, aqui na minha casa isso não entra. Aqui na minha casa os nossos princípios e valores são diferentes. Então era esse tempo, num decreto de morte que Joquebede gerou. E é nesse tempo, nesse decreto, né, de tanta morte espiritual, de tanta morte de identidade, de capacidades mentais, intelectuais dos nossos jovens e crianças, que eu quero te convidar, né, e te lembrar que Joquebede teve coragem de gerar. E eu quero te falar uma coisa, não tenha medo desse mundo, porque nós servimos a um Deus que já venceu esse mundo. Então eu não estou falando isso para te trazer medo ou pânico ou te trazer um desconforto, mas eu estou querendo te dizer que isso já foi vivido e eles venceram e nós também vamos vencer, porque o nosso Deus é o mesmo, tá certo? Então descanse isso, descanse o seu coração no Senhor, mas esteja atenta a se posicionar e agir da forma que o Senhor espera de você, que o seu filho precisa que você haja nesse tempo, tá certo? Então, primeiro ponto, Joquebede teve coragem de gerar. Nós precisamos lembrar disso. Segundo ponto, esse aqui, gente, eu descobri recente. Eu já conheço essa história, acho que todo mundo conhece a história de Moisés, né? Desde pequenininha, e eu não me atentei a esse pequeno trecho. Olha só o que a Bíblia fala. E eu fui em todas as versões, gente. No aplicativo do celular, você coloca lá, comparar. Eu comparei em todas e realmente fala exatamente isso. No versículo 2. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Olha só, quero ler outras traduções para vocês. Vendo que ele era bonito. Tem uma tradução que fala assim, ó. E ela viu que o menino era muito bonito. Na outra fala assim, ó. E viu que era um lindo bebê. Na outra tradução fala assim, vendo que ele era formoso. Olha só, gente. Eu fico imaginando Joquebede. Vamos lá. Tinha um decreto de morte. Se nascesse menino, tinha que ser morto. Nasce Moisés. Ele é o quê? Um menino. O que eu imaginaria naquela hora? Vão pegar meu filho e vão matar ele. Meu Deus, vou ficar sem meu filho, que eu gerei por 9 meses. Com tantas expectativas eu criei com esse filho. E agora eles vão matar meu filho porque ele é um menino. Então, eu imagino o cenário ali, nada favorável. Quantas vezes a gente tem um cenário que a gente fala assim, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Nossa, isso aqui é o fim. Acabou, vão matar, acabou, não tem esperança nisso. E era esse o cenário, porque ela viu que ele era um menino. Aqui fala, ela não tinha dúvida que ele era um menino. Ela viu que era um menino e esse menino era muito bonito, muito formoso, muito lindo. E olha só, isso me chamou muita atenção. Porque ao invés de Joquebede começar a se lamentar e chorar, porque teoricamente iriam matar o filho dela, ela olha para ele e ainda enxerga beleza naquela situação. Olha, queridas, por quantas vezes, por tão menos, nós temos perdido as oportunidades de contemplar as belezas que o Senhor tem nos dado. Não é verdade? Nós temos perdido esse exercício da contemplação. Qual foi a última vez que você contemplou alguma coisa que o Senhor criou para você, seja na natureza, né? Um passarinho que chega na porta da sua casa. E eu fico imaginando ali, Joquebede olhando, acabou de nascer aquele bebezinho, ele é um menino, a ordem do faraó era matar ele. Então pode ser que daqui a pouco alguém ia chegar para tirar esse bebê da mão dela e matar essa criança. Ela não sabia quanto tempo ela vai ficar com esse bebê, mas ainda assim ela olha e acha ele muito lindo, muito bonito, muito formoso. Então, o segundo ponto que eu quero frisar com vocês de Joquebede é esse. Ela conseguiu ver beleza em meio à dor e à dificuldade. Porque eu imagino que o coração dela estava apreensivo. E agora, Jesus, ele é um menino. E agora, meu Deus, como vai ser? Ele é um menino. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E ela teve a direção do Senhor. Ela teve uma direção do Senhor. E o terceiro ponto que eu quero frisar com vocês é: ela soube o tempo certo de ficar com esse bebê. E ela também soube o tempo certo de abrir mão desse bebê. Olha só o que fala aqui no próximo versículo. Ela fala assim, ó. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando
já não podia mais escondê-lo, então ela tinha um discernimento até o ponto que ela conseguiria escondê-lo e até o ponto que ela não conseguiria mais esconder aquele bebê. Quando ela percebeu que ela não podia mais esconder, ela fez um local de proteção para esse bebê, né? Ela fez um cesto de junco e vedou com piche e betume. Então ela não entregou esse menino de qualquer jeito. Ela fez um cesto, ela fechou esse cesto, né? Que a Bíblia fala que ela vedou esse cesto com piche e betume. Então, queridas, eu quero te dizer isso. Nós, como mães posicionadas, nós precisamos estar atentas aos tempos. O tempo de ficar, mas o tempo de abrir mão. Isso vai entrar em relação aos nossos filhos. A gente precisa entender que a gente não vai lançar os nossos filhos no mundo. Nós vamos lançar os nossos filhos ao alvo, e o alvo é Cristo. Então, eles não vão ficar na nossa aljava por muito tempo. A Bíblia fala isso constantemente. E a gente precisa entender que se passar desse tempo dele ficar na nossa aljava, isso também é prejudicial. Na vida deles também, né? Eles precisam crescer, amadurecer. Então nós temos um tempo curto com eles aqui nessa terra, né? E talvez aí uns 20 anos, 18, 20, né? Aqui no Brasil, até 18 eles são maiores de idade, mas geralmente fica um pouquinho mais quando estão fazendo faculdade, 22, 24 anos no máximo ali. Então, queridos, eu quero que você tenha isso em mente. Você tem um tempo determinado para estar na vida do seu filho. Invista de uma forma, assim, intensa esse tempo que você tem. Não desperdice esse tempo. Não desperdice as oportunidades, porque você é uma mãe posicionada, você está no seu lugar correto, você está posicionada tanto no lugar quanto na hora certa. Então, uma posição na hora certa e no lugar certo. Esse é o nosso lugar a partir de hoje, amém? Então, esteja ciente disso. Qual é o tempo que eu tenho com esse menino? E vai ter momentos que nós vamos ter que deixá-los agir, né? Nós vamos ter que deixá-los ir, porque senão a gente acaba sufocando eles também, a gente acaba matando. Porque imagina se ela tivesse segurado esse bebê por mais vamos supor que ela ficou 4 meses e descobrissem que ela estava escondendo o filho dela. O que vocês acham que ia acontecer? Com certeza os soldados iam matar ele. Só que o que ela fez? Ela teve um discernimento e pegou o bebê quando ela viu que não podia mais escondê-lo. Quando fez o cesto e vedou esse cesto e colocou ele no rio. E ela estava ali de longe acompanhando. A irmã foi acompanhando. E essa história, como ela abriu mão, colocou o filho, esse filho foi achado pela princesa. E isso poupou a vida dele. Se tivesse sido achado com ela naquele, né, pouco tempo depois, provavelmente ele estaria morto. Então, lembrem-se disso. Saibam aproveitar o tempo que vocês têm para ficar com o filho de vocês. Lembrar que é um tempo curto. E saibam a hora certa também de abrir mão. Tem situações que você não vai abrir mão, né, do seu filho, assim, de mandar embora, né, já tá na hora de ir. Mas são situações que você vai ter que começar a ensiná-los dentro de casa, para que eles possam ter autonomia, porque daqui a pouco é a hora deles irem. Então treine os seus filhos, sabe, não para ficar embaixo das nossas asas. Ai, gente, como é bom, não é? Eu tenho um filho pequeno ainda, meu filho tem 12, o mais novo tem 9, e é muito bom quando eu tô com os dois, assim, ó, embaixo das minhas asas. Tenho tentado curtir ao máximo, porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou precisar lançá-los. Então, saiba, assim como Joquebede, ela soube discernir os tempos de esfregar e o tempo de entregar o filho, que você também tenha essa sabedoria. E essa sabedoria a gente só vai conseguir ter de Deus. A gente não tem onde buscar isso, outra fonte que onde a gente possa buscar essa informação correta, porque é só Ele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Amém? Um quarto ponto que eu quero falar com vocês, que é essa questão do tempo. Aproveitou o tempo que tinha e semeou na vida do filho. Olha só, quando a princesa viu aquele bebê, ela pegou ele, é um bebê dos hebreus. Veio a irmãzinha dele, Miriam, e falou, você quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar ele? Sim, eu quero. E aí, com isso, a princesa deu um tempo maior para Joquebede. Então, ela teve um tempo maior para ficar com esse bebê. E o que ela fez nesse tempo? Queridas, a Bíblia não fala exatamente por quanto tempo que ela ficou com esse bebê. Mas eu tenho convicção que ela usou esse tempo todo para implantar as sementes e fortalecer a identidade de Moisés. Porque lá na frente vai ter um momento em que ele vai matar o egípcio. Vocês lembram dessa parte? E depois Moisés volta e ele é o libertador do povo dele. Então, ele recebeu sementes na vida dele, enquanto esse tempo que ele estava com a mãe. A gente não sabe o tempo, porque aqui ela fala assim,
quero que você leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e deu o nome dele, né, de Moisés. Aqui não fala quanto tempo, se foi 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não tem essa noção. Mas ela semeou eu tenho certeza que ela plantou sementes na vida de Moisés, porque isso reverberou logo ali na frente, quando ele estava adulto. Então, as coisas que nós temos plantado hoje na vida dos nossos filhos, tá? Às vezes a gente não tem visto elas crescerem. É um tempo de semear, tá? Quando você vai plantar, quando você vai semear uma semente, você pega, você mexe na terra, coloca a semente e tampa. O que você vê disso? Nada, né? E não é a sensação que você tem? Porque eu tenho essa sensação às vezes aqui na minha casa. Falo, gente, mas não é possível, eu já falei isso 10 vezes, eu já expliquei, já falei e continuam fazendo isso. Não é possível isso, Jesus, será que está adiantando alguma coisa que eu estou falando? Será que eu estou falando grego? Porque eles não parece que não tem frutificado. Queridas, você está semeando, está sendo criado, as coisas estão crescendo embaixo da terra, talvez não estão visíveis aos teus olhos, mas você está semeando. Essa é a nossa função, semear. Quem vai dar o crescimento? Deus. Então a gente precisa entender isso também. Nós não somos deuses na vida dos nossos filhos, tá? A gente não convence eles. Quem convence é o papel do Espírito Santo. A gente tem o papel de semear. E foi isso que Joquebede fez. Ela semeou na vida de Moisés. E lá na frente, ele vai voltar, ela vai, igual eu falei, ela sabe discernir os tempos. Ela soube o tempo de segurar o bebê, ela soube o tempo de colocar esse bebê nas águas, e ela soube o tempo de levar ele de volta. Porque a Bíblia fala assim, ó. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou. Então ela levou esse bebê de volta para a filha do Faraó. Então ela tem esse discernimento de tempo, mas ela soube semear. E aí esse garoto, né, foi criado lá no palácio. Recebeu um outro tipo de educação, um outro tipo de cultura, se entrou em outras mesas, ouviu outras conversas, mas a palavra estava dentro dele, a origem dele, a identidade dele já estava firmada, já estava fortalecida. Invista, principalmente nos 7 primeiros anos da vida do seu filho. Não abre mão disso. Às vezes você fala assim, ele não está entendendo nada. Por que eu tenho que ler a Bíblia para o meu filho que é bebê? Por que eu tenho que, né, ter cuidado com as músicas, os locais que eu frequento com uma criança de 1 ano e meio ou de 2? Ela nem está entendendo isso. Às vezes a gente pensa isso, né? Isso é um engano, isso é uma mentira do inferno, que tem nos tirado, né? Que tem nos tirado da nossa posição. Porque uma mãe posicionada, ela entende isso, né? Uma mãe posicionada, ela sabe que ela é uma guardiã. Ela tá ali para proteção da casa dela. Ela tá ali posicionada para não deixar que setas, que informações erradas, que músicas duvidosas, que conceitos contrários à palavra cheguem na mente, na cabecinha, né, no coraçãozinho dos seus filhos. Por quê, gente? Por que a gente tem que guardar a infância dos nossos filhos? Que é o 5º ponto que eu quero falar com vocês. Ele não tá, assim, diretamente falando só com Joquebede, mas eu vou caminhar nisso um pouquinho com vocês, pra gente caminhar pro final. Eu quero falar que uma mãe posicionada, ela guarda os seus filhos. Então, é a minha função guardar os meus filhos, é a sua função guardar os seus filhos. Vamos só ver uma coisa? Quando seu bebezinho é pequenininho, você vai andar com ele em qualquer lugar, você vai em locais de aglomeração, pensa aí seu bebezinho com 15 dias de vida, com 20 dias de vida, você fica desfilando com seu bebê no shopping lotado, perto do Natal? Por que você não leva ele? Você está protegendo ele, não é? Porque se você for levar seu bebezinho para locais onde tem tanto vírus, tantas bactérias, provavelmente ele vai adoecer. Por quê? Porque ele ainda não tem um sistema imune formado, ou seja, ele não tem mecanismos de defesa do próprio organismo dele, que é capaz de combater esses vírus e essas bactérias que estão ali no ar. Então, esse é o nosso papel, é proteger os nossos filhos, até que eles tenham mecanismos que possam se defender sozinhos. Uma criança, gente, ela não entende ainda o que é realidade, o que é virtual, né? O que é ficção, do que é realidade. Por isso que muitos filmes que são ficção, gente, às vezes, sei lá, um animal, alguma coisa assim, que você vê que é uma ficção científica. Por que a gente não recomenda que as crianças assistam? Porque elas não sabem discernir que aquilo ali não existe. Na cabecinha delas aquilo existe. E vocês vão ver que muitas crianças, quando assistem determinados filmes, eles começam a ter pesadelos.
Não só no ponto de vista espiritual eu quero falar para vocês, mas também nessa questão de maturidade mental. Eles ainda não têm esse discernimento, falar assim, opa, esse bonequinho azul, essa pessoa azul do Avatar não é real. Isso é uma criação do filme, isso é só no filme, isso não é na vida real. Então às vezes eles ficam com medo de situações. Um outro exemplo, ainda não está desenvolvido o lobo aqui, ó, o pré-frontal, que é onde traz esse discernimento das crianças. Então se você falar para esse menino que ele pode voar, ele vai acreditar que ele vai voar, ele vai pôr uma fantasia do super-homem e ele vai querer pular a janela, porque na cabeça dele ele pode voar, igual ele já viu o super-homem voar. Então, por isso que as janelas precisam ter telas. Por isso que quando você vai num lugar alto, tem que ter tela. Por quê? Porque a criança pode pular. Não porque ela quer se matar, jamais. É porque ela imagina que ela pode voar. Ainda mais se ela colocar uma fantasia, né? Ela já viu aquele personagem voando. Por que eu não posso? Eu coloquei a roupa dele. Então, eles precisam ainda ter uma questão de maturidade para conseguirem ter esse discernimento. Enquanto eles não adquirem isso, é nosso papel como mães posicionadas protegê-los. Assim como eu protejo eles de doenças, de gripes e outras enfermidades, eu preciso também proteger a mente dele, os pensamentos dele, tudo que tem entrado no ouvido deles. Gente, a palavra de Deus fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. O que eu tenho ouvido? Porque dependendo do que eu tenho ouvido é o que eu vou acreditar. Então se eu tenho me alimentado da palavra do Espírito, a palavra de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo, eu vou me alimentar, eu vou, ter fé nas coisas do Espírito. Mas se eu sou alimentada com notícias de tragédia, não vai dar um mês, você já está desenvolvendo em alguma coisa, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, de tanta notícia ruim. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, até um comentário que eu quero falar para vocês. Sempre que a gente precisa, saber o que está acontecendo no mundo, de alguma forma, economicamente, para investimentos, ou alguma outra informação do que acontece no mundo que nós vivemos aqui, nessa terra caída. Evite ouvir, leia, mas não tenta evitar ouvir, porque isso ataca mais o seu coração. E aí eu quero te falar, cuide do que os seus filhos estão ouvindo. Cuide do que os seus filhos estão ouvindo. Talvez seja uma música que teoricamente você não entendeu, que está fazendo mal para o seu filho, ou que você acha que ele nem está entendendo o que está sendo falado naquela letra, mas ele está entendendo. Aquilo ali está sendo semeado dentro do coração dele. Então seja criteriosa com o que os seus filhos têm ouvido, seja criteriosa quem são os amigos, onde os ambientes que o seu filho convive, porque você é uma mulher posicionada, você é uma mãe posicionada. E dentro desse quinto ponto, desse guardar os filhos, essa é uma advertência que eu tomei para minha vida e eu quero compartilhar com vocês, porque nesse tempo que nós temos vivido hoje, no tempo das redes sociais, no tempo das exposições, facilmente a gente é tentado, ainda mais quando os nossos filhos estão arrumadinhos, bonitinhos, fazendo uma coisa linda, nós somos tentados a fotografar, filmar e expor os nossos filhos, exibi-los, nas redes sociais. Quão facilmente nós temos feito isso, não é, gente? E é gostoso, vamos combinar? Quando aquele menino, aquela coisa mais bonitinha, fez uma coisa ali que você estava ensinando, tem tempo, ele conseguiu, você colocou ele foi se arrumar para uma festinha ou para algum evento, e ele tá tão lindo, e aí você tem essa tendência, eu também já tive, por isso que eu tô compartilhando isso aí, entendo isso, e assim como o Senhor trouxe essa revelação para mim, eu quero compartilhar com vocês. Cuidado ao expor os seus filhos. Cuidado. Que você coloca na internet, você não sabe aonde está caindo essas informações. De maneira alguma, poste alguma foto ou algum filme dos seus filhos sem roupa, sabe? Sem camisa, só de calcinha, só de cueca. Não faça isso, por favor. Você não sabe aonde esse vídeo vai chegar. Nós temos aí hoje essa dark web, com pedofilia, de uma forma tão alastrada. Por favor, guarde os seus filhos. Guarde os seus filhos. Guarde o que você tem postado, porque pode ser que um vídeo que para você hoje foi bonitinho, amanhã esse vídeo é guardado e um coleguinha mal intencionado acha esse vídeo e use para fazer um bullying no seu filho. Isso pode trazer dor no coração do seu filho. Então a nossa função como mães posicionadas, lembra que eu falei para vocês que é guardarmos os nossos filhos? Então não exponha os seus filhos antes da hora, porque eles não estão preparados. Eles não estão preparados para os vírus e para as bactérias que estão aqui ao nosso redor. E aí, olha só que interessante. A Bíblia fala assim,
que ele tinha crescido, né, no versículo 9, não, no versículo 10. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. No versículo 11, olha só, eu tenho um gap aqui, olha aqui o que aconteceu. O menino tinha amamentado, ela devolveu ele para a mãe, de repente, certo dia, sendo Moisés já adulto. O que você sabe da vida de Moisés? O que você sabe? O que você sabe da infância de Moisés? Nada. Não sei quando esse menino aprendeu a ler, não sei se ele demorou a ler, se ele demorou a andar, se ele demorou a falar, se ele tinha muito amigo, se ele não tinha, se ele era tímido, se ele era falante, se ele era organizado, se ele era bagunceiro, se ele gostava de matemática, se ele gostava de português. A gente não sabe nada da vida de Moisés. Por que será que a gente não sabe nada da vida de Moisés? O que você sabe da infância de Jesus? O que você sabe da infância de Jesus? Sei que ele nasceu numa manjedoura, com 12 anos ele ficou no templo depois da festa, que os pais voltaram e tiveram que voltar depois, que descobriram no meio do caminho que ele não estava lá. O que aconteceu até 12 anos com Jesus? E depois desse episódio ele aparece lá com 30 anos. O que aconteceu então na vida de Jesus? Será que não era, se fosse importante, será que não estaria na Bíblia? Vamos ver outras crianças? Samuel. O que aconteceu na vida de Samuel? Samuel, filho da Ana não podia engravidar. Aí, em algum momento, ela conseguiu engravidar, ficou com ele até ele desmamar, desmamou o menino e entregou para o sacerdote. Todo ano ela ia lá e dava uma túnica para ele. Chegou lá, não sei, um belo dia, ele estava dormindo e ouviu a voz de Deus. Não entendeu? Falou com o sacerdote 3 vezes, o sacerdote entendeu. E o que você sabe da vida de Samuel, além disso? Nada. Como é que era Samuel? Samuel dava certo com os filhos de Eli? Quando eles eram pequenos, eles brigavam? Será que será que ele ajudava ali os filhos de Eli ou não? Será que ele gostava de comer o quê? Será que ele comia carne? Será que ele comia verdura? Será que ele começou a comer em BLW ou começou a comer na sopinha amassada? Como será que foi isso? A gente não sabe. Agora, vocês não acham que se fosse importante, isso estaria na Bíblia? Porque a Bíblia me conta, gente, coisa boa e coisa ruim de um monte de gente. A Bíblia não conta só coisa boa, a Bíblia conta até... Pega a história de Davi, gente. A Bíblia mostra as glórias de Davi e as derrotas de Davi na vida pessoal, na vida, em tantas coisas. Então, queridas, se a Bíblia não traz detalhes da infância de ninguém, por que a gente tem que ficar expondo os nossos filhos? Vocês já pensaram sobre isso? E como mães posicionadas, a nossa função é guardar os nossos filhos. Tá? Guardar do inimigo. A gente sabe que o diabo ele anda ao derredor, né, procurando uma brecha para tragar, mas nós temos anjos ao nosso redor. Tá? Então não precisa ter medo, porque os nossos anjos estão ao redor, mas nós precisamos ser sábias e posicionadas, né, de não darmos brechas, porque ele está ali procurando uma espreita. Então eu quero frisar com vocês esses 4 pontos, né, da Joquebede e esse 5º que a gente falou de guardar os filhos. Não tenha medo de ter gerado nesse tempo. Seja corajoso. O Senhor nos fez mães nesse tempo, em 2023, porque o Senhor sabe que nós temos capacidade, porque essa capacidade vai vir do alto. Ele vai nos capacitar para protegermos essa geração. Então não tenha medo. Você não está na geração errada. Em alguns momentos da minha vida eu já pensei isso. Nossa, meu Deus, queria ter criado meus filhos há uns 50 anos atrás. Eu acho que seria tão mais fácil. Deus nos chamou para essa geração. E Ele vai nos capacitar para essa geração. Tá certo? Então descanse isso nele. 2º, não deixe de contemplar as belezas no meio das suas dificuldades. Não deixe. Olhe e fala como ele é lindo, como seu filho é lindo, como o nosso Deus é lindo, como essa planta é linda, como esse cheiro é gostoso dessa flor. Então, assim, desfrute de tudo que o Senhor fez, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a palavras negativas, em meio a desesperança, em meio a sentenças de morte. A última palavra vem do nosso Deus. Eu creio que Joquebede não tinha a menor ideia do que Moisés seria. Eu penso que ela nem sabia se ele ficaria vivo no próximo aniversário, né, quando ele nasceu. E olha só o que o Senhor fez na vida de Moisés. Então, a última palavra vem dele, tá certo? 3º ponto, saiba discernir os tempos. O tempo de reter o seu filho com você, mas também o tempo de enviá-lo. Isso faz diferença.
Peça esse discernimento dos tempos com o Senhor. Quarto ponto, aproveite o tempo que você tem e semeie na vida dos seus filhos. Pensa que você está numa constante semeadura. Talvez você não vai ver esses frutos agora. Calma, eles vão vir no tempo certo. Mas não pare de semear, porque você não está vendo os frutos ainda. Eles estão lá dentro, eles estão germinando. Confie, lembre-se que nós semeamos, mas quem dá o crescimento é Deus, tá certo? E o quinto ponto, como mais posicionadas, guarde os seus filhos. Guarde os seus filhos. Assim como você tem preocupação em não colocar o seu filho do lado de uma criança que está doente, do lado de num local de aglomeração, quando você sabe que o seu bebê ainda não tem a imunidade adequada para isso, quando é um bebezinho ainda indefeso. Pense que o seu filho, em alguns aspectos, ele ainda é um bebezinho indefeso, que não entende a malícia do mundo, não entende a complexidade das coisas que estão ao redor. Então você precisa sim guardá-lo de todas as coisas. Tá certo? Das coisas que o Senhor colocar no seu coração. Deixa eu corrigir isso, porque tem algumas situações que eles vão precisar passar até para treinamento e ensino. Então você vai estar do lado dele para ensiná-los. Mas lembre-se que você tem situações que o Senhor está te chamando para guardar os seus filhos. Isso compete a você guardar, tá bom? Era essa a palavra que eu queria deixar para vocês, que sozinhas nós não podemos, né, sermos essas mais posicionadas. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Não queira fazer isso na força do seu braço, é pesado, você não vai dar conta. Mas lembre-se que nós temos um Pai, e esse Pai, Ele que cuida de nós. E antes de sermos mães posicionadas, nós somos filhas posicionadas. Se eu não entender o meu lugar de filha no coração do meu Pai Celeste, eu não consigo entender que eu tenho um ajudador e que Ele está comigo na minha maternidade, na minha conjugalidade, né, com o meu esposo. Então se posicione em primeiro lugar como filha. Depois, se posicione como esposa, porque isso reflete essas duas coisas, elas estão acima. Primeiro lugar é se posicionar como filha. Segundo lugar é se posicionar como esposa, porque essas duas coisas, elas refletem na sua posição de mãe. Se você não estiver posicionada como esposa, você não vai conseguir se posicionar como mãe. Se você não estiver posicionada como filha, você não consegue se posicionar como esposa e muito menos como mãe. Então, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração. Busque sabedoria do Senhor. Lembre-se que a Bíblia fala que Deus vai dar para todos que buscarem sabedoria e vai dar em abundância. Então, só não tem sabedoria quem não pede, a gente só precisa pedir. Eu costumo brincar, porque tem pedidos que a gente faz para o Senhor, que às vezes a resposta é não, Ele não vai nos dar aquilo. E aí uma coisa a gente pode ter certeza, que a resposta é sempre sim, sabedoria. Peça sabedoria, que o delivery é garantido. Pode pedir para a porta que está chegando, né? Se fosse uma encomenda assim física. Então peça sabedoria sem cessar para o Senhor. Peça sabedoria em todas as situações. Queridas, situações corriqueiras, às vezes, do dia a dia ali, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Faz aquela hora, não precisa ser uma oração, colocar uma música de fundo musical. Não, Senhor, o que eu faço agora, Pai? Pontualmente agora. Senhor, meu filho me fez uma pergunta que eu não tenho a menor ideia como que eu respondo essa pergunta. Senhor, Espírito Santo, me ajuda a responder essa pergunta agora. No nome de Jesus, amém. É uma oração que você faz em 3 segundos na sua mente. Ele nem precisa verbalizar. Você conversou aqui, com o Senhor, e você vai ver que rio de vida vai jorrar da sua boca. Porque é o Espírito Santo que vai te conduzir. Certo? Então, vamos formar um exército de mães posicionadas para nos levantarmos nessa geração que o Senhor nos chamou, para fazermos diferença. E porque eu creio, gente, que tem uma geração de profetas se levantando, de libertadores se levantando. E a geração que os meus filhos fazem parte, que os seus filhos ou os seus netos fazem parte. Então, gente, se posicionem. Ou se posicionem como avós também, né? Muitas avós têm esse privilégio, né, de poder influenciar, de impactar a vida dos seus netos também. Não desperdicem essas oportunidades. Fiquem com Deus, que o Senhor continue falando no coração de vocês sobre esse tema. Feliz Dia das Mães, né? Feliz Mês das Mães para todas nós. E nós possamos entender que a maternidade é um grande privilégio do Senhor, não é um peso. Ela é um privilégio, nós somos privilegiados. Aprenda a enxergar a beleza no meio das dificuldades, tá bom? Fiquem com Deus.
digno de adoração. Deus fiel, Deus de amor e paz, Emanuel. Santo Deus maravilhoso, Deus digno de adoração. Deus fiel, Deus de amor e paz, Emanuel. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. Tua é a glória e o poder pra sempre. Incomparável é o teu nome. Te exaltamos, te entronizamos, reina sobre nós, reina sobre nós. Santo Deus maravilhoso, Deus digno de adoração. Deus fiel, Deus de amor e paz.